sonhar, é bom para realizar grandes coisas. Igual a gente aqui no podcast, no Hit Combo. Como dizia o Silvio Santos, quando o ser humano tem razão, Deus é seu advogado. Bom, eu acho que o que norteia a nossa vida é que sem o esforço da busca é impossível a alegria do encontro. Carnaval de nerd é só bloco de notas. Nostalgia e alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Hit Como, seu podcast semanal. E hoje, mais um podcast muito interessante, né? Além dos meus amigos aqui de sempre, a Denise, o Danilo e o Vitor, eu tenho aqui a honra de trazer o Carlos Costa, cara. Pra quem não conhece, ele trabalha há 35 anos na televisão, já passou por diversas emissoras, foi produtor no programa Silvio Santos, Gugu, entre outros. Hoje ele é da LT3 Studio, que produz séries como Eu Já Sabia Que Você Existia, Feita Pra Sonhar e Galera Radical. Ou seja, o currículo dele é gigantesco, né? Então seja bem-vindo, Carlos, a mais um podcast aqui. Muito obrigado. Imagina, gente, obrigado. É uma honra participar do lado de gente tão legal, tão divertida e tão importante. A Denise, você, o Vitor, enfim. Obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. Eu sou novo aqui, gente, eu não estou aprendendo. Logo se acostuma. Vamos lá, eu vou pedir novamente o que a gente sempre faz aqui, além de pedir para curtir e compartilhar o vídeo, isso ajuda demais a nosso canal aqui, o nosso podcast. Eu vou pedir também para meus amigos se apresentarem um pouquinho. Denise, manda ver. Então, eu sou Denise Série Play, faço sempre reviews de filmes e séries e lá tem sempre alguma novidade. Inclusive hoje eu fiz do Feita Pra Sonhar, que é da LT3 Studios do Carlos Costa. Obrigado, Denise. Nada. Vai lá, Danilo. Aqui é o Danilo, né? Por enquanto eu não tenho nenhum canal, mas eu futuramente eu penso em fazer, até para falar sobre isso tudo que a gente gosta, né? De cultura nerd. E por enquanto tô aqui, já é a quinta vez, não é, Elcio, que eu tô aqui? É isso aí, eu tenho que mandar carteirinha. Tô aqui já bastante, né? Já acho que é a quarta, quinta vez sempre tentando contribuir. E espero muito que hoje seja, como os outros, né? Seja um grande bate-papo que enriquece muito. Eu espero muito isso. Bom, gente, eu sou novo aqui, eu agradeço o convite de vocês. Eu sou o Carlos, sou produtor, diretor do LT3 Studios. A gente está procurando uma nova linha, né? Um novo caminho. Acho que o streaming, acho que as séries, eu acho que tudo isso é um novo veículo de comunicação. Antigamente a gente tinha só as TVs abertas, agora a gente tem a Netflix, a gente tem a TV fechada. E a gente procura fazer o nosso pequeno trabalhinho lá e mais uma vez agradeço a vocês. Isso aí. Vitor? Só um prazer novamente estar aqui com vocês. Meu nome é Victor, para os que já ainda não me conhecem. Victor Maldonado. Sou argentino, como não tem nenhum problema no áudio, é somente meu sotaque. Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu sou argentino, de Buenos Aires, moro na Austrália há 6 anos, morei no Brasil já há 2 anos, tenho um grande carinho e respeito pelo Brasil e muitos amigos e colegas, e a página onde escrevo com uma amiga é Cine que nos mira, que quer dizer cinema que olha pra gente. Cine que nos mira. Um prazer, uma honra ter você aqui, Carlos, para ter um bate-papo muito legal. Obrigado, Victor, você também. É isso aí, e eu sou o Elson, pra quem não me conhece, sou aqui do Hit Combo, né? E tenho também o meu Instagram, que é também do Hit Combo. O link vai estar aqui na descrição, tanto o meu, das minhas redes sociais, como de todos aqui, né? E a gente começando esse bate-papo, eu vou dar a palavra para Denise, que é sempre a nossa assessora, é a quem consegue as melhores pessoas aqui pro canal e cada vez melhorando, né, Denise? É isso aí, Elcio. Então, Carlos, eu queria saber como você começou a sua carreira, quais foram os principais desafios.
principalmente, e assim, se teve algum trabalho marcante. Bom, Denise, eu comecei bem novinho. Os meus pais, a minha família vem da área de TV, sabe? Meu pai trabalhou em TV, meus tios. Então eu meio que cresci dentro da TV. Não tinha outra alternativa a não ser cair dentro da TV, né? Entrar e... Eu comecei bem pequeno, com 15 anos eu era estagiário, a gente fazia algumas coisas, a gente trabalhou no Viva a Noite, não sei se vocês lembram do Gugu, que era bem antigo. Com certeza. Aí depois eu fui fazer alguns programas do Silvio, fiz aquelas pegadinhas, a gente fez aquelas Olimpíadas, a gente fez Em Nome do Amor, a gente fez alguns programas do Silvio. Depois a gente voltou para fazer o Gugu, a gente fez algumas coisas. Aí eu fui pra Manchete, fazer carnaval da Manchete, aqueles bailes de noite, sabe? Aí depois eu fui pra Rede TV, na Rede TV a gente fez bastante coisa, a gente meio que foi um dos idealizadores do formato do Pânico. Eu dirigi o Interligado, que era da Fabiana Saba, algumas pegadinhas do João Kleber, o programa do João Kleber logo no começo que chamava TV na TV, que não era o que era hoje, era um programa mais sofisticado. Enfim, e daí eu saí da TV, da Rede TV, para montar a LP3 Studios. No começo a gente queria fazer uma TV na internet. Aí logo isso era 2009, ainda estava começando, não tinha essa sofisticação que tem hoje, esse 4G, né, 5G agora, era tudo 3G, e a gente começou. Na Rede TV também, Victor, a gente fez um seriado chamado Desperate Housewives, que era Donas de Casa Desesperadas. E a gente gravou lá em Pilar. Desperate Housewives, sim. A gente gravou em Pilar, que é perto de Buenos Aires, 1 hora de carro. Conhece Pilar? Claro, sí, Pilar. Pilar es una región muy bonita que tiene, si fosse saindo de Buenos Aires como para o norte, muito bonita, sim, bem legal, uma região nobre bem bonita. A gente gravou durante 6 meses em Buenos Aires, que é Pilar, né? 1 hora de Buenos Aires, a gente gravou Dona de Casa Desesperadas com a Lucélia Santos, com a Sônia Braga, a gente fez bastante coisa, quer dizer, sempre por trás das câmeras. Agora a Denise me obrigou a aparecer, eu tô aqui todo envergonhado, que eu não sei falar, eu só sei fazer por trás das câmeras. Vocês são os artistas, eu só quero ouvir vocês. Imagina, Carlos. Que você nada. que é o diretor, ou você que é o grande aqui no meio da gente. A gente tá apenas iniciando aí. Aqui nada mais é que um bate-papo, né? Então se sinta à vontade. Danilo, eu sei que você tem uma pergunta boa. Não, beleza. Carlos, eu costumo dizer que eu gosto de tudo, um pouco de tudo. Mas principalmente, hoje em dia eu jogo muito, videogame mesmo, entendeu? Assim, é um hobby que eu tenho desde criança e eu vivo fascinado com coisas que são relacionadas a esse tema, né? Assim, até no último podcast eu perguntei sobre dublagem em jogo, esse trem. Então, assim, a gente quase não vê as pessoas falando sobre isso. Então, a minha pergunta vai ser bem direcionada a isso. No seu currículo, né, que a Denise mandou pra gente, tava lá, falou que você dirigiu um programa chamado Interligando Games, não é? Interligando Games? Interligado Games. Era um programa... Interligado Games. Isso. Pode falar. O que eu quero... A pergunta que eu ia fazer é isso. Como é que é fazer um programa de games na TV? Qual que é essa experiência? É difícil? É fácil? Conte pra gente a experiência sobre esse tipo de programa que pra TV brasileira é até raro, né? A gente não vê muito apesar que tem algumas emissoras que tentaram fazer programas sobre videogames, mas a gente não vê muito, né? Não é uma coisa corriqueira. Então, a gente fez antes desse Interligado Games, era uma corrida maluca, era uma coisa mais tranquila. Só que o primeiro, eu não falei isso no currículo, mas o primeiro programa realmente de games que a gente fez com o Gugu, não sei se você lembra, chamava Play Games. Play Games era o seguinte, a gente
a gente colocava as pessoas dentro da tela do videogame. Então isso você calcula que em 1992 tinha aquele Master System, lembra desse videogame? Nossa, lembro. Os programas da Tectoy também. Exato, então ganhava... Eu nasci, cara, eu nasci em 87, então em 92, 93 ali, pra mim era febre. Master System, né, o Nintendinho. Eu jogava demais, as locadoras, né, as locadoras também. Pra quem quer conhecer, lá no YouTube tem bastante vídeo pela Play Games com o Gugu. O Gugu era novinho, todo mundo, eu também, né? Tinha 22 anos na época e a gente conseguiu fazer a pessoa jogar o videogame como se ela estivesse na tela, sabe? Ela era o Mario, ela era o Sonic, sabe? Ela era o personagem, então foi um desafio enorme. Você calcula isso em 92, nós estamos falando de 28 anos atrás, né? É isso. Então, não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha nada, não tinha celular, não tinha 92. Não, Carlos, eu vou mais além do que você tá falando. Eu, por exemplo, hoje eu posso falar que eu sou gamer por causa dessa época. Porque, por exemplo, eram as amizades que eu fazia na locadora, as coisas que eu via na TV. Era o interesse que a TV me mostrava pra esse tipo de conteúdo que me fez hoje jogar do jeito que eu jogo, entendeu? Então, assim, a direção dos programas que você fazia foram muito importantes na minha infância e pro resto da minha vida, por causa disso, né? Então, e era muito difícil na época, porque a gente juntou com a Tectoy, que era a desenvolvedora dos programas, e era um desafio, que a gente tinha que montar um cenário virtual e a pessoa tinha que ficar pulando, a gente tinha que pular junto. Era uma loucura, mas foi legal, foi bem revolucionário, foi uma coisa nova. Depois começou vários outros programas. O Interligado Games com a Fabiana era mais não era nem game de videogame, era de jogos mesmo, sabe? Então era meio uma corrida maluca, meio umas coisas loucas que a gente fazia lá. A gente colocava fazia colocar a mão na caixa e tinha o bicho lá, tinha barata, tinha um monte de... Ixi, era uma loucura também, que você não tem ideia. Tinha rato, o cara colocava a mão pra tentar adivinhar o que tinha. Era uma loucura. Não, mas eu como criança, adolescente, eu adorava esse tipo de coisa na TV, entendeu? Era difícil, né, ver muitas emissoras fazendo isso, né? O Gugu, na época do Gugu, a gente fazia, não sei se algo que é muito antigo, mas fazia o Rambo brasileiro, sabe? Sonho maluco. Eu lembro. Loucura. Não, eu lembro, nossa. Era meio umas loucuras. Como era? Da loucura mesmo, era um trem que, assim, eu fico imaginando, Carlos, os adultos olhando aqueles programas, esse tipo de programa. Porque pra gente que era criança, era assim, era loucura, mas era coisa legal, né? Agora pra adultos, falar o que é aquilo, né? Tipo, o que esses caras tá fazendo? Era um bando de louco, né? Umas coisinhas malucas que a gente fazia. Ninguém pensava muito direito, não. Hoje tá mais tranquilo, mas na época os caras, quanto mais louco, melhor. Isso aí. Me lembrou muito uma coisa que você comentou aí, Carlos. Me lembrou muito duas coisas. Quanto a provas assim meio loucas, me lembrou a esses vídeos até filmes e um seriado que era o Jackass de Estados Unidos. Era bem isso, que fazia, era uma coisa. Era tipo, enfiavam coisas, não quero nem dizer, tipo, incrível, era uma coisa extrema. E também a outra que comentou antes, de jogos assim de competição, aqui tinha um que se passava, tipo, dublado obviamente na Argentina, era da Austrália, que se chamava Super Match, e depois teve outro que se chamava Telematch, que era sempre times azul, verde, amarelo e vermelho? E vermelho, sim, vermelho. Eram 4 times, cara, era muito divertido, não sei se você terá visto por aí, era Super Match e depois tinha Telematch. Sempre as dublagens argentinas eram bem... Aqui no Silvio a gente fazia cidade contra cidade, lembra um programa que tinha? Que vinha a cidade, Maringá contra não sei quem, não sei o que, isso era uma coisa louca aqui. Aí o Gugu a gente fez Nações Unidas, que a gente pegava
as comunidades, vamos por Argentina, o pessoal que mora no Brasil da Argentina contra o pessoal que mora, sabe? Então era tipo uma Copa do Mundo e era umas loucura, só loucura, gente, só loucura. Legal. Poxa, muito legal. Legal. Eu ia te perguntar o seguinte, durante muito tempo a gente que bem viveu os anos 90 com todas as forças, a gente gostava muito dos programas de televisão, programas de gincana, né, como esse, os programas de auditórios, mas hoje o streaming meio que ele tirou um pouco dessa energia, né? Eu vejo que hoje você está mais voltado para a parte de streaming, tem as séries, como eu já sabia que você existia, coisa e tal. Você acha que ainda hoje, com essa mudança da TV como a gente conhece como um todo, ainda existe espaço dentro do streaming para esses programas que a gente assistia nos anos 90, que você já sempre teve de frente? Sim, você pode pegar, por exemplo, guardadas as devidas proporções, óbvio que guardadas as devidas proporções, mas eu creio que todo mundo aqui assistiu o Round 6, né? Que é aquela série coreana lá, que aquilo nada mais é do que os jogos, né? Do que Sim. É uma gincana, óbvio que artisticamente lugar, enfim. Mas hoje o streaming, ele tá, você vê as novelas, grande parte do elenco da Globo tá antigamente, na minha época, existia Globo no patamar, assim, lá em cima, e o resto, né? Então, assim, você tava na Globo, você tava no céu, o cara olhava lá pra baixo e falava, tipo assim, eu sou da Globo, você tá embaixo, fica aí, né? E a gente fazia diferença com criatividade, ou seja, não sei se vocês lembram, a Globo veio com o Big Brother, o Silvio inventou em uma semana a Casa dos Artistas, enfim. Carlos, eu lembro que o Ratinho, ele esperava a novela da Globo terminar para poder começar o programa dele. E no ar ele falava, não, acaba a novela da Globo pra, né, assim, igual você falou, né, a Globo... O Silvio botou uma vez, era o final da novela na Globo, e o Silvio colocou durante 40 minutos uma casa, não se preocupem, assistam o último capítulo da novela e depois venham assistir o Rambo, sabe? Tinha o Rambo logo que estreou. Eu lembro. Então o Silvio tinha umas loucuras que dava certo. Então, tipo, 40 minutos... Ele, o Ratinho, né? Vai lá, assiste a novela tranquilo e volta que a gente só vai continuar a nossa emissora quando acabar. O último capítulo da novela da Globo, não sei se vocês lembram, tipo, tinha Rock Santeiro, fazia 80 pontos de audiência, sabe? Nossa. 80 pontos é muito ponto. Muita coisa. Então, assim, não tinha arma contra a Globo. Hoje não. Hoje, respondendo a sua pergunta, os streamings estão, sabe? O cara sai da Globo e fecha com a plataforma de streaming. Você viu o André Hassum, agora tem a Camila Pitanga, todo mundo saindo. Porque abriu uma avenida, gente. Pode falar. Não, é verdade. Pegando carona, só uma coisinha. Desculpa essa. Pegando carona nisso que estava dizendo, Carlos, hoje estávamos conversando em um bate-papo porque morei no Brasil também, então tenho vários amigos daquela época e vários de agora. Tipo, temos um bate-papo sobre cinema que já convidei a Elson, a Denise, se quer depois te convido, a Danilo. E um menino perguntava e dizia, não acham que agora os streamings como que mataram um pouco, porque a ter filmes e séries clássicas, fantásticas de antes, é como um dilema, porque ahora quero saber tu opinião, porque minha opinião é tipo, em parte, alguns streamings têm esses clássicos ainda, o Poderoso Chefão, Novicia Rebelde, o Vento Levou e um monte de outros, é que tipo sumiram totalmente. E até o benefício é que agora na mídia física, em DVD, em CD, em VHS, está super barato tudo isso. Então, o que acha você? É o apocalipse, o streaming, ou é, na real, a diversificação de opções de trabalho e de opções para a gente escolher?
Sim, vamos voltar. Eu costumo dizer o seguinte, na minha época, quando a gente era criança, todos nós aqui, a gente não tinha celular, a gente não tinha DVD, a gente não tinha internet. Então, eu falo por mim, na minha casa tinha uma TV só, né? Então, o que acontecia? Pra gente saber as notícias, a gente esperava o Jornal Nacional, lembra? Porque você não tinha o UOL, você não tinha G1, você não tinha nada. Você tinha o Jornal do Dia da Manhã, né? Você tinha, chegava o Estadão, a Folha de São Paulo, você sabia. Ou você esperava 8 horas, 8h30, e via o Jornal Nacional que passa. Hoje, primeiro, nem todas as casas têm só mais uma TV. Às vezes você tem uma TV na sala, uma TV no quarto, às vezes cada quarto tem a sua TV, aí você tem o celular, aí você tem o computador. Então hoje as informações chegam muito mais rápidas, os veículos têm que ser mais ágeis, né? Então assim, aconteceu, você viu? Caiu o avião da Marília Mendonça, em 5 minutos você já está no ar, né? O repórter chega lá com o celular e ele consegue entrar. Antigamente não. Pra gente pegar essa notícia, nossa, tinha que sair um carro da primeira cidade maior que tinha para chegar lá, para ver se conseguia entrar com o satélite. Hoje a velocidade das informações são muito rápidas. Então assim, respondendo o que você me perguntou, os clássicos de hoje, eles são feitos muito rápidos, né? Então assim, antigamente você citou Poderoso Chefão, Noviça Rebelde, a gente só tinha como modelo o cinema americano. Hoje você tem o coreano, você tem o russo, você tem o espanhol, você tem o argentino. Né? Então antigamente você não tinha. O mundo inteiro girava em torno do cinema americano. Então o que vai vir? Guerra nas Estrelas, né? Enfim, aquelas séries grandonas, Indiana Jones. Hoje o mundo está pulverizado, então você tem várias culturas e você, eu, qualquer um aqui pode escolher. Não sei se vocês concordam comigo. E cada um pode escolher um gênero, né? Eu gosto de comédia, outro gosta de drama, outro gosta de aventura. Então o mundo está mais globalizado e mais diversificado. Sim, interessante. Concordo totalmente. Denise? Não, só complementando o que você falou, Carlos, o presidente da Netflix foi perguntado para ele qual que era o stream que ele mais assim, achava que era concorrente. Ele chegou e falou, não tem stream nenhum, eu acho que o meu inimigo é o sono. Entendeu? Que a pessoa dorme e não tá assistindo. É bem interessante. Você vê, o stream virou isso, né? O stream virou isso. Como aqueles memes. É como aqueles memes, tipo, você dormiu e que a pessoa está fazendo outras coisas. Sim, você põe uma série lá. Não existe inimigo pro stream. Não existe inimigo pro stream. O inimigo do stream é a gente dormir. Você põe uma série lá, você dorme, aí passa o primeiro episódio, o segundo episódio, que Netflix é tudo automático, então quando você vai ver, você acorda, você tá no 4º episódio da série, você não assistiu nem o segundo, nem o terceiro, porque é automático. E você que falou do Silvio Santos, que é fã do Silvio Santos, o Silvio Santos foi um dos primeiros a fazer comercial espontâneo da Netflix. Eu só assisto a Netflix, oi, tal. É verdade. A Netflix, Verdade. Não é verdade? Então hoje em dia, não assisto mais TV, eu só assisto a Netflix. O outro assiste a Amazon. Enfim, não dá para assinar todas as plataformas. Mas vamos pegar a Netflix e a Amazon, né? Quer dizer, uma com R$34, a outra acho que com R$9,90. E o resto, agora cada um tá lançando a sua. Mas isso eu acho que é uma tendência, e daqui a pouco a tendência é você aglomerar, sabe? Você juntar as forças, porque não dá para assinar todas as plataformas. Não sei se vocês concordam comigo. Não. Sim, é verdade. Chegou a um nível que é tanta informação que você não consegue ter todas ao mesmo tempo, né? Você tem que sempre fazer alguma escolha. Denise, pode mandar ver. Então, Carlos, eu queria saber como foi o processo de criação da primeira série. Eu já sabia que você existia e contar um pouco também sobre o Feita para Sonhar.
Então, aí eu vou falar pra vocês uma coisa que eu não sei se vocês sabem. Essa série, a primeira série que eu escrevi, não foi o Eu Já Sabia Que Você Existia, foi o Feita Pra Sonhar. Eu tinha 18 anos na época. Aí Nossa. eu escrevi, juro pra você, eu escrevi, guardei, e agora com 50 anos, no ano passado, 50 anos, eu consegui fazer. Aí a gente fez a gente tem uns estúdios aqui em São Paulo, que é a LP3 Estúdios. Uma hora eu vou mostrar pra vocês. A gente tem 3 estúdios grandões, Nossa. que a gente faz comercial, a gente faz algumas coisas. Como os estúdios já estavam consolidados, eu falei, putz, eu não vou ficar parado, eu gosto de me movimentar. Então eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero. Aí eu comecei a fazer a série. A gente fez a primeira temporada da Feita Pra Sonhar, só que a gente fez tipo um piloto. E mesmo assim, fazendo um piloto entre nós dois, entre nós todos aqui, que ninguém nos ouça, mas que tá todo mundo ouvindo, a gente conseguiu colocar na Amazon. Mas só que não ficou do jeito que a gente queria, sabe? Aí a gente tirou, aí a gente fez. Aí eu já sabia que você existia, e depois a gente fez a temporada normal de novo da Feita. A gente regravou a Feita Pra Sonhar. E eu sempre fui um apaixonado por cinema. Eu era fã na minha época, né? Os Trapalhões, putz, eu estreava um filme dos Trapalhões, juro pra vocês, eu pegava a sessão das 2, das 4, das 6, das 8, das 10, ficava lá vendo cinema. Depois eu fui fazer outros filmes, então cinema pra mim é a minha paixão. Opa, alguém saiu aí. O Daniel deve ter caído. O Danilo. Tá voltando. Voltou. E aí eu sou muito fã de cinema, e eu queria fazer o que eu queria fazer pra ver como é que é, e a gente conseguiu fazer, e assim, eu já sabia que você existia, acho que a Denise, eu falei pra Denise, a gente gravou em 6 diárias. Nossa. Uma série de 5 episódios. No meio de uma pandemia, foi uma loucura, mas a gente conseguiu fazer. A Feita Pra Sonhar a gente gravou em 6 diárias também. Agora a gente já está se preparando para fazer a segunda temporada da Eu Já Sabia. Vamos começar a gravar agora em janeiro. E eu sou assim, eu sou apaixonado por cinema. Eu sou movido por desafio, sabe, gente? Igual vocês aí, que são loucos e inventar podcast, inventar canal, vocês sabem como que é. E a paixão, eu acho que não tem preço, né? A realização das pessoas não tem preço, né? Isso. Bem interessante essa curiosidade, viu, Carlos? Porque eu não sabia. Eu achei que o Feita Pra Sonhar tinha vindo depois. Mas na verdade ela veio antes, né? Mas assim, e ela ficou guardada, sabe, Denise? Ela ficou guardada um tempão, porque eu não tinha condições de fazer, né? Na minha época a gente tinha aquelas câmeras VHS, sabe, aquela loucura. Não dava pra fazer. Tinha locador de vídeo, né? Mas porque hoje a verdade é outra coisa, né? Hoje... E aí a gente consegue. Eu acho que vocês também são revolucionários fazendo esses podcasts. A Denise falou, você quer participar? Eu falei, eu nem sei como funciona isso, pelo amor de Deus. Mas vamos fazer. E vocês, uma galera super legal, super alegre, super divertida. Eu acho que é esse sonho de vocês que fazem toda a diferença, sabe, gente? Legal, obrigado mesmo. E eu acho que o mais interessante é mostrar que realmente você teve uma ideia com 18 anos, né? E esse tempo você guardou, foi amadurecendo até chegar o momento de você conseguir concluir, né? É uma coisa que a gente vê até de muitos diretores, escritores, como o próprio George Lucas, que esperou tanto tempo para poder fazer os seus filmes, né? Porque é uma visão assim, é bem visionário, né? Esperar o momento certo, isso é bem legal mesmo, cara. E ainda mais compartilhar isso com a gente. Danilo? Olha, eu vou me estender um pouquinho antes de fazer a pergunta. Esses dias eu estava até conversando, Carlos, com a Denise sobre isso. Eu acho a TV importante porque pessoas igual você, Carlos, são pessoas que conhecem muita gente. E desde criança, a noção que eu tenho de TV é o quê?
os artistas são sempre unidos, né? São pessoas que se juntam para fazer um trabalho bem feito, são pessoas que se juntam para fazer alguma coisa inédita, algo inovador. Porque, por exemplo, até em programa de palco, igual o do Gugu, do Silvio Santos, aquilo lá não deve ser fácil, né? Fazer um programa ao vivo, né? Ter várias coisas para fazer ali, dirigir um programa desse. Então, um artista, que eu te considero um artista, cara. Um artista como você, cara, é inspirador, é motivador. Eu vou te explicar a minha situação hoje. Hoje eu tô tentando formar em Direito e eu trabalho no escritório que eu mexo com licença de audiovisual com direito autoral. Então eu meio que trabalho nessa área mesmo dentro da área do direito. Então pessoas como você é inspiração para mim. Entendeu? Silvio Santos, pessoas que, por exemplo, teve um tempo na TV e hoje tá nos streams, né? Você vê, igual você falou, tem muitos artistas da Globo que tá saindo, né? Da TV e tá inovando, criando canal no YouTube, fazendo podcast, fazendo programas, fazendo seriados, fazendo filmes diferentes, né? Então, a minha pergunta é exatamente sobre isso. Me explica como que é a TV. Porque, por exemplo, eu vejo muito podcast, eu nunca vi ninguém perguntar assim, falar qual que é a experiência que a TV passa para a pessoa, né? Como que a TV muda a vida de quem trabalha com ela, né? Como que você, com tanto tempo de TV, resolveu sair dela para empreender em algo próprio? Passa um pouco dessa experiência pra gente. Como que é essa aí? Danilo, é o seguinte, eu acho que em cada área, na sua área, como direito, né, como futuro advogado que você vai ser, só você, acho que cada um de vocês vai correspondendo à sua pergunta, só você sabe o que você passou para chegar onde você está, né? Então, você também entenda que você também é um artista, né? Você também é um vitorioso, porque chegar onde você está chegando, com todos os desafios que a gente está se conhecendo agora, mas que você deve ter passado. Então você olha para trás e fala, poxa, eu quero, não sei desde quando você decidiu ser advogado, daqui a pouco eu vou inverter, eu vou começar a perguntar para você. Mas não sei desde quando você resolveu ser advogado, mas você colocou na cabeça e fala assim, eu vou ser um advogado. Aí você tem a sua consciência, né? Eu quero fazer dessa maneira, eu quero ser o mais correto possível. E você sabe que a área de advocacia é difícil. Eu, por exemplo, não consigo ser um advogado. Então, assim, para mim, todas as profissões são dignas, né? Desde que você realiza ela da melhor maneira possível. Então, na televisão, a gente aprende desde o começo, e você aprendeu na advocacia, que tudo é possível, né? Não tem o que não é possível realizar. Por exemplo, o Silvio falava assim, se eu pedir um elefante rosa, o que vocês vão fazer? Não existe um elefante rosa, né? Mas aí você pega um elefante cinza e pinta ele de rosa. Fica um elefante rosa. Então, assim, tudo, eu não posso colocar numa TV ao vivo, nós não temos ideias, nós não temos notícia, sempre tem que ter alguma coisa passando. A Globo 24 horas, agora os streaming 24 horas, enfim, você tem que ter. Então, assim, a sua questão para trabalhar numa TV, você tem que ter criativo, não pode ter medo das coisas, igual um advogado, quando você vai ficar fazendo essa parte do direito autoral. Mas você, quando vai num tribunal, você é um artista, né? Você cria toda uma novela, você cria todo o caso dentro da sua cabeça e fala, se o cara me falar isso, eu vou responder isso, a minha tese é essa. Então, assim, para cada um de vocês... Não, inclusive, por exemplo, eu tive um caso recente que eu e meu chefe, né, porque eu não formei ainda, eu sou estagiário, né? Então, vai se formar, né? Eu e meu chefe, a gente comprou uma patente para poder fortalecer essa patente e defender ela no tribunal. Porque se a patente fosse fraca, a empresa que estava contra a gente poderia comprar ela muito fácil.
Entendeu? Assim, você vê, teve todo um improviso que a gente fez pra poder ganhar, e a gente perdeu, e a gente tá tentando recorrer quanto a isso, entendeu? Então, assim, é todo um esquema, né? E não é fácil, não. Não é fácil, não. Que não existe causa perdida, né? Existe causa, às vezes, má estudada, ou má defendida, mas perdida não existe. Não existe. Eu concordo completamente. Então, eu acho que a televisão também é um mundo. Só que a televisão, quem trabalha na televisão, sabe que pode, por exemplo, a gente convive com os sonhos das pessoas, né? Você faz o sonho da pessoa. Quantas vezes você assistindo um filme ou uma novela, você se colocou dentro da novela, você se colocou dentro do filme, enfim. Você acaba mexendo com sonhos, mexendo com o sentimento das pessoas. Então isso que é legal numa televisão. E cada um de vocês também tem essa vontade e esse desejo de fazer alguma coisa. Vocês estão realizando o sonho, quer dizer, o meu, de participar de um podcast, tá vendo? Eu nunca tinha participado. Bem legal. Bacana. Carlos, ia te comentar una cosa interessante que pelo menos que eu achava interessante, que se bem eu estudei comunicação social e dirigi atuei em curtas, que é uma das minhas paixões, por isso quando você dizia que estava apaixonado pelo cinema, eu também fazia assim. Cinema de todo mundo, de diferentes gêneros também, brasileiro incluindo também. Uma coisa interessante a respeito, como além disso, eu trabalhei mesmo na hotelaria por muitos anos, mesmo agora como recepcionista do hotel e como supervisor de recepção. Em Buenos Aires, que trabalhei como supervisor de recepção, tinha muitos turistas brasileiros. Até hoje em dia, tipo, se você viajou seguramente Buenos Aires, que você foi por aí perto, cara, você sabe que 60% dos turistas são brasileiros, praticamente. E uma coisa interessante é que, agora como você falamos, assunto da diversidade de opções, por isso estou indo aí, entre as 5 primeiras perguntas, os brasileiros, quando chegavam no hotel, nos hotéis que eu trabalhei, estavam: como chego a Casa Rosada? Visitar, né? Como chego a Bombonera para ir a visitar, né? Bombonera, sim, eu sou torcedor do River Plate, o Museu do River também era cresceu muito, o estádio está mais bonito, mas tenho que reconhecer uma coisa: turisticamente, mundialmente, é como que tem mais mística de povo Boca Juniors, se bem tem gente de todas as classes sociais em ambos times. Mas o que quero dizer com isto é, aí tem duas perguntas típicas. A outra era: onde está a Rua Florida para comprar coisas? La Caixa Florida. A Caixa Florida, que é na rua pedestre para comprar coisas eletrônicas e de tudo, bem barato para trocar também câmbio, né? Câmbio de dólares, peso, real. E a quarta ou quinta pergunta sempre era: qual canal de EO Globo? Ficava tipo, como assim? A pessoa vai uma semana ou duas de férias a Buenos Aires e quer ficar assistindo o Globo? E olha, Globo Filmes tem grandes filmes, tem grandes novelas do Brasil que são sucesso na Argentina. Quando as investigações são baseadas em dados, em fatos, são sérias, também tem informes e reportes muito bem feitos, quando não são tendenciosas como aconteceu e acontece às vezes. E quando são tão tendenciosas, porque mídias imparciais não existe. Eu que estudei jornalismo, existe. A questão é, se você vai ter uma tendência, que teu patrão vai ter uma tendência, pelo menos prove isso com dados, com argumentos, com respeito. A questão é, olha isso, a pessoa ia de férias a uma cidade muito legal para visitar e perguntamos umas 4 perguntas, ou 5, qual canal é o Globo? Isso me deu a entender que não tem uma coisa assim. Se bem tem um canal que é muito... também assim, muito poderoso, equivalente a Globo na Argentina. Nunca escutei um argentino quando vai visitar o Brasil, que é maravilhoso, as praias, todo, muita beleza, dizer, qual é o canal 13? Isso me fez pensar uma coisa, e desculpem todo mundo para fazer a história tão comprida, mas o que quero dizer é, isso me fez pensar em, aparentemente tinha uma espécie de devoção, de tipo, de como decía você antes, tipo, é o Globo, é lá acima, e tipo, tenho que assistir a novela, senão vou morrer. Hoje em dia, por isso eu fico feliz com nossos streamings. Então, hoje em dia, você chega lá no hotel, na Argentina, na Austrália, enfim, você quer assistir uma Netflix, você quer assistir qualquer outra coisa, sim? Mas aqui no Brasil, Victor,
a pessoa que queria... Você era meio que obrigado, entre aspas, a assistir a Globo, porque no dia seguinte todo mundo queria saber o que aconteceu na novela, todo mundo queria saber, assistiu o Fantástico, que o Fantástico é um programa aqui que passa no domingo, né? Então, sim, Globo era o Jornal Nacional, a novela das 8, enfim, criou-se todo um sistema em que, se você não assistisse a Globo, Victor, você ficava por fora de tudo que acontecia. E não era isso. E ao mesmo tempo que, assim, podia fazer o que você quisesse na Globo. Mas aqui no Brasil, no domingo, era Silvio Santos. Então todo mundo que assistia a Globo de segunda a sábado, no domingo assistia o Silvio Santos. Das 10 da manhã até as 8 da noite. Quer dizer, assistia um programa ou outro, mas começava no domingo no parque, depois tinha Qual é a Música, enfim, tinham vários programas. Porque o povo brasileiro, como um todo, ele tipo, Globo, Silvio Santos, aí depois a Bandeirantes, que tem uma rede aqui, entrou como esporte, né? Enfim, cada um foi com um segmento, né? Mas aqui Carlos, todo mundo assistia Globo. Carlos, aqui em casa, né, eu tô na casa da minha mãe agora, né? Assim, quando meu pai e minha mãe era casados, não se jantava antes de ver o programa do Silvio Santos. Se eu fosse pra cozinha comer, minha mãe me batia. Falou: você não vai comer antes de ver o programa do Silvio Santos. Você ter noção o nível que era. Não, meus pais, por exemplo, minha tia vinha pra cá também com meus sobrinhos, com meus primos. Era quase que religioso assistir o programa do Silvio Santos. Então assim, fazia parte da cultura do ser humano, né? Então você tinha a Globo de segunda a sábado e o Silvio Santos no domingo. Então era... ou você fazia isso ou você estava fora do assunto do dia seguinte, né? O que aconteceu na novela, você viu que o Silvio Santos aprontou, enfim. Hoje não. Hoje um vai para Netflix, o outro vai para Amazon, o outro assiste o Telecine, cada um tem a sua... Tem o YouTube 24 horas, você pode ir também pro YouTube. Então os canais mudaram, né? A perspectiva de vida das pessoas mudou, né? Sim. Una democratização, una diversificação de opções, né? Sim, porque tipo, é como se fosse que antes era mais gostar e ter fidelidade, mas também porque muitos, eu já vi isto, vocês me confirmarão se é verdade, mas pessoas, amigas que trabalham no Brasil, brasileiros, que moram lá, me dizem que tem lugares, que tinha lugares no Brasil onde só a TV da casa que dava TV ao ar, só sintonizava bem Globo. Então, claro que ia ter como mais poder, e isso também é uma coisa como que forma mentes. Todo dia de manhã, tipo, por isso hoje em dia tem tantos pais e avós que acreditam em fake news ou que acreditam em certas coisas como se fosse porque escutam certas coisas e em vez de dizer, não, mas vou conferir em outra mídia, com outro ponto de vista para ver, conferir fatos, conferir dados, fazer e depois pegar o meu critério. Não, tem pessoas, especialmente velhinhos, que a vezes acreditam cegamente em uma coisa porque se acostumaram toda a vida a assistir aquele canal. E pode ser que o canal depois mudou de postura política, mudou de dono, e a pessoa sigue, tá. Você diz, boa, mas antes você era contra aquilo, e era a favor somente porque aquele canal falou. Em cambio agora, isso que eu gosto dos streamings agora, como você falou muito bem, agora tem mais diversidade para quem quer trabalhar aí e não tem emprego nos canais TV a ar, TV a cabo. Tem para quem quer escolher, então hoje em dia realmente temos escolha. Antes era só assistir a novela da 9. Exemplo. Agora tem de tudo. Eu vou dar um exemplo para você, fora da questão de filmes, né? Aqui no Brasil, você conhece o Brasil é grande. Então, logo no começo, bem antes, hoje é mais fácil, mas assim, a gente tinha duas praças, que a gente fala, 2 lugares que saíam um sinal da TV Globo. Uma era São Paulo e a outra o Rio de Janeiro. Então, em São Paulo, você tinha o Campeonato Paulista, que tem Corinthians, Palmeiras, enfim. E o resto, cada estado tem um campeonato regional. Mas a Globo dividia o sinal dela no Brasil todo, que você sabe o tamanho que é o Brasil, em 2 sinais. O sinal de São Paulo e o sinal do Rio de Janeiro. Então,
quem morava em São Paulo assistia o Campeonato Regional de São Paulo. Quem morava no resto do Brasil assistia o Campeonato do Rio de Janeiro. Então, só uma curiosidade, qual é a torcida de maior número aqui no Brasil? O Flamengo. Por quê? Flamengo. Porque todo mundo é obrigado a assistir, Exato. entre aspas, o jogo do Flamengo, né? Porque no domingo, 4 horas da tarde, São Paulo assistia jogo de São Paulo, o resto do Brasil assistia jogo do Rio de Janeiro. Então não assistia o campeonato paranaense, não assistia o campeonato goiano. Então, assim, o povo de antigamente, né, a cultura de antigamente, era a televisão que fabricava, né? Então, assim, existiam só algumas. Hoje, a gente falando do cinema, você vê que tem o cinema espanhol, tem o cinema russo, tem o cinema turco, né? Tem o cinema argentino, que sempre teve boas obras, mas não era divulgado. Então o streaming universalizou tudo isso, né? Bacana. Exatamente. Exatamente. Deixa eu perguntar, hoje você na LT3 Studio, você produz ótimas séries, bem bacanas, até a Denise estava me recomendando aqui, mas eu quero saber o seguinte, qual o desafio e qual a diferença de hoje você produzir para uma plataforma de streaming e a produção convencional para televisão? Porque a gente sabia que até um tempo atrás a gente tinha filmes voltados para televisão, né? Eles tinham recursos totalmente diferentes do cinema tradicional. E hoje eu vejo que na questão do streaming, ele bate muito aquela questão dos filmes tradicionais, né? Dos filmes. Qual o seu desafio hoje no Brasil em criar séries desse tipo? Você colocar isso em tantas plataformas? Olha, primeiro, a universalização dos equipamentos. Então você tem hoje uma câmera de cinema, você compra por $200 mil, né? Então assim, você faz $200 mil vezes 5, vezes 6, então para fazer um filme de cinema é super caro. As plataformas, os outros veículos, você consegue maior acessibilidade de equipamento, você consegue fazer com menos recurso. A gente chegou a gravar antigamente um capítulo da Globo, a gente tá falando tanto da Globo, mas um capítulo de uma novela custava de 800 mil a 1.200.000 por capítulo. Enfim, contando tudo, contando artistas, contando a produção. Hoje você consegue fazer um filme razoável com 100, 200 mil, enfim, depende do seu orçamento, mas hoje a universalização, tanto de sinal, quanto de equipamento, quanto de equipe, você consegue baratear, não diminuir a qualidade, mas você consegue maior acesso às outras coisas, né? A mecanismo, a cenário, enfim, você consegue gravar hoje na rua, você consegue fazer as coisas acontecerem mais rápido. Então, e do outro lado, na outra ponta, a gente tem os canais, que hoje cada dia que você liga a TV é um canal novo. Então você tem o canal Filme, Telecine, e não sei o quê. E todo mundo tem que consumir, né? Todo mundo. E você entra na Netflix hoje, eu não sei quais que vocês assinam, mas você quer ver todo dia uma coisa diferente. Se você entrar lá na locadora, eu sou da época da locadora, acho que vocês também pegaram. Se você chegar na semana lá, tem a primeira coisa, qual é o lançamento da semana? Então tinha um filme novo, né? Reserva pra mim, a semana que vem vai sair o Jornada nas Estrelas, eu quero, né? Quer dizer, então, hoje é a mesma coisa as plataformas. Só que em vez de ser semanal, tem que ser diário. Vocês são consumidores de conteúdos. Você sabe o que eu tô falando. E a página é a prova disso, né, Carlos? Porque tem uma diversidade lá enorme. Eu posto lá, A2, LT3 Studios, Netflix, eu pego um pouco de cada coisa. Não, e vocês que só tem canal, né, tem página muito bem sucedidas no Instagram, o público de vocês todo dia cobra uma coisa diferente. E aí, não vai falar
Já falou? Quer dizer, Exato. se você não assistir, se você não correr atrás, o Victor, o Danilo que joga videogame, né? Pô, cada semana tem um jogo diferente. Se você não... Carlos, eu assino um serviço, eu tenho noção, um serviço da Microsoft. Não vou falar não pra não... Mas, por exemplo, eu assino um serviço que eu pago R$14 por mês e tem 490 jogos dentro desse serviço. Eu nunca vou jogar isso. Entendeu? Eu jogo um ou outro. Por exemplo, eu acho que chutando nesse ano, que eu paguei serviço em abril. Eu tô agora chutando esse ano, eu acho que eu joguei uns 30 jogos só. Então, enfim. É o pessoal 460 que você jogar. Tá lá, entendeu? Tem muitas opções. Hoje videogame virou Netflix, virou stream. Tem como você jogar pelo celular. Você conecta, por exemplo, o celular vira um videogame que você pega o controle e joga pelo celular. Não precisa nem de videogame, não. Não precisa de videogame, não precisa de TV. Você joga pelo celular. Já fez a propaganda toda da Xbox. Eu posso jogar contra o Victor lá na Austrália sem saber que o Victor é o Victor. Ou eu tô mentindo, né? Exato, Você pode. Aliás, eu tô querendo agora começar a conectar meu PlayStation. Tá conectado já pela PlayStation aí pelo Wi-Fi, por isso através do PlayStation eu conecto aos streamings, porque não tenho Chromecast, então uso como Chromecast ou PlayStation 4. E aí eu tinha pensado várias vezes, eu vou voltar a jogar com meus irmãos, porque é assim, eu durante anos, os últimos, sei lá, agora já 5 anos que não jogo nenhum jogo, mas porque me conheço, porque eu lembro que na época que eu jogava PlayStation, tipo Winning Eleven, Pro Evolution, Soccer, passava noites inteiras, sextas ou sábados, a veces en vez de ir para balada, para o pub, que también a veces gostava ir, así con amigos o una namorada, ficava com meus amigos aí, tomando uma Coca-Cola, um cafezinho, uma cervejinha, unos petiscos e jogando campeonato de PlayStation, era maravilhoso. A gente dava uma risada. Una cosa de esas cosas así también es legal, esa cosa, como dice Danilo, de los videogames como ferramenta de socialização, de curtição, e que a veces também até pode tirar as pessoas de estar, sei lá, fazendo um monte de merdas, né, para dizer assim. Não, Vitor, eu vou mais além. Eu conheço vocês por causa de videogame, sabia? Porque, por exemplo, eu jogo videogame e eu faço parte de uma comunidade, um canal, que eu conheci nessa comunidade o Rodrigo do Máscara Nerd. Então, se não fosse o videogame, eu não teria nem conhecido vocês, provavelmente. Eu, sei lá, pode ser que alguém me apresentasse vocês depois, não sei. Mas eu conheço vocês por causa de videogame. Entendeu? Então, você vê o tanto que conecta. Isso. Então, Carlos, Okay, assim, como veio a ideia de colocar a série no stream? Porque além do Prime, eu vi que tem no Look e no Now, né? Então, como surgiu essa ideia de criar a série para colocar no stream e além desses outros dois serviços que é por aluguel também? Então, Denise, hoje em dia, só para você entender, as plataformas, elas funcionam como uma locadora antiga, né? Então, você põe lá. A gente como produtora, a gente não tem acesso direto à plataforma. Tudo funciona através de distribuidoras. E para essas distribuidoras ganharem dinheiro, para que a gente rentabilize o processo, por exemplo, a gente voltou a falar, nem todo mundo assina todas as plataformas. Então, um assina o Net, outro assina a Vivo, outra compra no Now, enfim. Então, hoje em dia, quanto mais você diversificar, quanto mais você expor os seus produtos em plataformas diferentes, melhor. Então, isso parte da própria distribuidora. Olha, a gente vai colocar em todos os lugares que pode, beleza? O único lugar que não pode, que é concorrente direto, são 3. A gente tem, ou você põe na Globoplay, ou você põe na Netflix, ou você põe na Amazon. Agora as outras não tem exclusividade, não tem concorrência, eles entendem que cada um é cada um e tá tudo bem. Então assim, você assiste na Netflix e não assiste mais em nenhum lugar.
né? A cena ao vivo, enfim. Mas as outras, o quanto mais você conseguir colocar, melhor. Até porque tem produções, por exemplo, quando surgiu Disney Plus, que aqui chegou um ano antes, aqui chegou em novembro de 2019, quando estreou The Mandalorian, que eu adoro. Aqui a minha mulher não gosta muito de Star Wars, gosta aí alguns, mas The Mandalorian, ela adora, ela acaba de chegar aqui. Aqui está o Baby Yoda. Não sei se você gosta. Aqui está o Baby Yoda. A gente gosta e um exemplo foi isso, tipo, Disney Plus superó as expectativas dele em 100% dos assinantes em um dia. Bombou por la expectativa de tipo de uma série bomba, assim. Mas o que queria falar agora era, te perguntar, era um exemplo do que você falava antes e agora também, esse dilema que tem Hollywood com os streamings. Espera que vou mandar ele a dormir porque está fazendo barulho. Aí tá, dormi. Desculpem. Não, é que assim, você vê que tem diferentes posturas, né, com os streaming. Por exemplo, Spielberg é um pouquinho contra streaming. Spielberg. Mas Scorsese se adaptou e ele produz o irlandês na distribuidora, como Netflix como distribuidora. Poupou um monte de dinheiro, como você falou, e estreou, acho que ao mesmo tempo, uns dias de diferença, no cinema, Netflix. Minha pergunta era, tipo, além de que isto aqui parece um dilema, não, como é que não consigue perder muita grana? Porque, por exemplo, a entrada a um cinema é muitas vezes mais cara que a subscrição de um streaming por todo um mês. Então, como é que não que sigue sendo conveniente para gênios como Scorsese, que levou 10 nominações por esse filmaço? Então, Victor, antigamente, vamos voltar um pouquinho, antigamente você tinha o cinema e você tinha a TV convencional. Então, existem os filmes, a gente chama de janela, né? Eles estreavam no cinema, aí depois de 6 meses, 8 meses, que ele podia passar numa Globo, numa TV normal. Aí depois veio a TV por assinatura, que entrou no meio do cinema e no meio da TV convencional. Então a pessoa estreava no cinema, aí depois ela tinha uma janela, entrava numa TV por assinatura e depois estreava a Tela Quente da vida, a Globo da vida, enfim. Hoje, a Netflix, não sei se vocês assistiram aí, mas tem o Alerta Vermelho, né? Que estreou agora, né? Custou 250 milhões de dólares. Então, a Netflix fez um filme com o The Rock, que tem a Gadot lá da Maravilha, Gal Gadot, né? Gal Gadot, sim, tem 3 personagens de filmes e quadrinhos. Exato. Cada um desses 3 atores ganharam 20 milhões de dólares, ou seja, é um cachê de uma produtora de Hollywood, né? Da onde vem todo esse dinheiro, Victor? Vem dos assinantes da Netflix. Então, hoje em dia, cada plataforma, ou cada exibidora, ou cada produtora está procurando ter as suas próprias armas. Você vê que a Disney Plus arrumou uma confusão com a Scarlett Johansson, porque o filme A Viúva Negra era para estrear primeiro no cinema e depois estrear na Disney Plus, mas só que no meio de uma pandemia a janela ficou meio fechada e os artistas ganham uma porcentagem fixa, né? Da bilheteria. Exato. Então, exato, por isso ficam putos se acontecer isso. Então, porra. Aqui a janela foi muito pequena também. Aqui a janela, acho que ficou só no cinema, Viúva Negra, que eu ainda não assisti. Ficou no cinema, acho que, não sei, um mês no máximo, e depois já estava na Disney Plus, mas tinha que pagar. Não, já foi simultâneo, Vitor. Foi simultâneo. Foi nas duas, foi no cinema e ao mesmo tempo. Mas isso aí, eu não sei como foi no Brasil, mas eu digo como foi aqui, não sei como foi no Brasil, agora vocês me dirão. Mas aqui foi tipo, um mês ficou, 15 dias ficou no cinema só, depois saiu na Disney Plus, tipo como Mulan, que meio que foi tipo pagando a mais, pay-per-view, tipo pagando a mais, que acho que era tipo $29, era absurdo. Então agora você espera um mês, 2 mais, e agora já está tipo como uma produção normal, dentro do que você paga mensualmente para assistir como um filme normal.
Então, hoje em dia, as janelas não existem mais, Victor, né? Então, assim, você tem cada plataforma ou cada estúdio procurando produzir o maior número de conteúdo possível. Voltando a falar da Globo, a gente tinha, aqui no Brasil, aí tem o Silvio de Abreu, ele era superintendente do núcleo de produção de novela. Os caras mandaram ele embora e no dia seguinte ele assinou com a... Eu não lembro aqui agora, mas ele... Então, hoje em dia, o mercado, ele tá consumindo muito conteúdo. Você assiste uma série, você assiste todo mundo falando do Round 6, você vê o cara demorou, acho que 9, 10 anos para colocar a série dele no ar. Agora, a toque de caixa, vai ter que fazer a segunda temporada. Por quê? Porque é o consumo, né? O consumismo de conteúdo. Vocês sabem do que eu tô falando. Aliás, só eu tô falando, né? Vocês têm que falar. Mas é verdade, a gente discutiu até sobre isso há um tempo atrás. Fizemos um podcast só sobre o Round 6, né? A gente até discutiu o quanto era realmente necessário uma segunda temporada, né? A gente fala muito sobre isso. Deixa eu falar mais uma coisa. A gente já tá chegando no nosso final aqui, já batemos o nosso horário. E antes eu quero agradecer muito a você, porque foi incrível, o bate-papo foi bem legal. E eu vejo aqui que você é um profissional assim, de longa data, se passou pela TV, hoje se adaptou perfeitamente ao streaming e tá vindo com muitos projetos aqui. Eu queria de você uma dica para quem tá começando, porque tem muita gente que quer entrar nesse meio, quer entrar nesse ramo, e da forma que hoje a gente tá, entra na TV, entra no streaming, o que vai acontecer? Qual dica que você daria pro cara que tá começando esse ramo televisivo, por assim dizer? Olha, eu acho que você tem que ter, primeiro, você tem que acreditar em você mesmo. Isso não só no ramo de televisão, como acho que na vida, né? Falando do Danilo, que é advogado, quantos advogados tem? Falando no Victor, que foi lá vencer em outro país, né, Victor? Quantas pessoas atravessaram o mundo para chegar onde você chegou? Enfim, cada um de vocês tem uma história. Então, acho que, primeiro, acreditar em você. Segundo, não desistir dos sonhos. É difícil? Muito. Não só no ramo de televisão, mas no ramo de cada um de vocês aqui. Se a gente começar a abrir, começar a perguntar, Denise, e aí, como você chegou onde você chegou? Victor, Danilo, você, enfim, eu acho que não desistir dos sonhos, acreditar realmente em você e na área de televisão ter um bom projeto, porque existem aquelas coisas que eu gosto e aquelas coisas que todo mundo quer assistir. Existe uma diferença, eu posso gostar de uma coisa e o mundo pode não gostar. Então, acho que trabalhar em televisão você tem que ouvir o público, né? Exato. Você tem uma novela lá, você cria uma novela. Vocês sabem que a Globo, né, ou qualquer outra TV, no meio da novela tem aquele grupo de discussão. Então fala assim, a Denise ia terminar a novela com o Victor. Daí chega lá no meio do caminho, não. Vai terminar com o Danilo porque mudou, né? Enfim, você faz o que o público quer, né? Então você é um empregado, vamos dizer assim, do público que te assiste. Então, se você tiver perseverança, boa vontade e acreditar nos sonhos, acho que tudo é possível, sabe? Ou como diria lá no SBT, lá na TVN, né? Tudo é possível, né? Então, assim, tudo era pra ele. Muito bom! Sabia essa frase? Se tivesse usado essa frase no começo. Tudo é possível. Muito bom. Essa foi muito boa. Pra sonhar, né, gente? Nossa, essa eu não esperava não, viu? Muito Eu bom. Lá, não sei o que lá, não. Tudo é possível. Então, já era tudo possível, né? E essa Aliás, A gente Elson. tem que sonhar. Aliás, Elson,
Después, eso, falando en frases, y en esa conversa tan increíble con Carlos aquí que estamos teniendo, tan legal. Depois queria, se você pudesse editar, porque eu falei uma frase no começo, porque não tinha pensado em nenhuma frase, como não assistia muito Silvio Santos, ou programas de TV do Brasil, conheço vários, sim, conheço o programa de Silvio Santos, claro, mas não assistia seguido para saber frases dele. Então, se quer botar, se depois quer cortar e colar essa frase aqui que eu vou dizer, sabe, faça ao vivo. Perfeito. Tá, Perfeito. Não, lembrei. igual o Silvio eu nunca vi. Igual o Silvio eu nunca vi. E com essa a gente vai encerrando aqui. Eu vou deixar aqui que se despeçam. Vamos lá, Denise, manda ver. Então, eu quero agradecer muito pela presença do Carlos aqui com a gente, que foi muito importante, muito engrandecedor, Carlos, a gente saber dos seus trabalhos, de tudo que você já tem feito no longo da sua carreira, e que você continue sua carreira super brilhante, que as séries que você vem fazendo, vem deixar uma mensagem de positividade. Todas elas mostram isso, é a questão da fé. Então, que a gente sempre veja o lado positivo das coisas, não só o lado negativo das situações, obstáculos que a gente passa na vida, mas que sim, que a gente vá à procura de um sonho, como eu citei lá no começo, feito para sonhar. Porque a gente corre atrás de um sonho e, como o título da sua série que foi lançada recentemente, Feita para Sonhar, então recai muito bem sobre isso. Então, super obrigada, e obrigada, meninos, Danilo, Elson e Vitor, pelo super bate-papo. Danilo? Primeiramente, é uma honra estar aqui com você, Carlos, que eu nunca imaginaria ter uma conversa tão boa com uma pessoa tão expressiva, né? Um artista, igual eu falei, né? Para mim, você é um artista completo, em toda a sua essência. Segundo, obrigado pela oportunidade, Elcio, Denise, Vitor, para estar aqui, entendeu? É inacreditável poder conversar com uma pessoa tão... assim, um poço de cultura, de entretenimento, de experiência, de vida, Eu assisti as séries, inclusive, Feito para Sonhar, assisti 2 vezes. Obrigado. Ontem e hoje, até para ver como é que é seu trabalho, essas coisas. Gostei bastante. Para mim ver um cara que trabalhou com o Silvio Santos, com o Gugu Liberato, que é o patamar da TV brasileira. Para mim, o ícone máximo da TV brasileira é o Silvio Santos. Igual você falou durante o podcast, né? Várias coisas que aconteceram com sua vida, né? E aquilo que você faz é fruto disso, né? Você fazer séries hoje também. Então, muito obrigado e boa noite. E eu espero outras vezes, espero que sempre tenha esses assuntos e esse bate-papo tão enriquecedor e tão importante. Muito obrigado. Carlos, pode falar. Bom, eu queria agradecer o convite da Denise. Já conheci a Denise, muito obrigado. E conheci 3 novos amigos, né? Acho que vocês também são incríveis. O Vitor, o Elson, o Danilo, cada um também contribuiu muito. Vou levar uma lembrança agradável. Desculpa alguma coisa, que eu não sou o cara que fala, não sou o cara que gosta de aparecer. Agradeço as palavras de todo mundo, do Danilo, do Elson, da Denise, do Vitor, e me ponho à disposição. Estamos juntos para criar, para fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu sou igual a vocês e todo mundo aqui é todo mundo igual, e às vezes vocês são melhores do que eu em algumas coisas. Vitor? Muito obrigado novamente, especialmente Carlos, muito obrigado por aceitar nosso convite, o convite de Denise, de Elson. Um prazer ouvir as tuas experiências como produtor de grandes produções de streamings, e tendo sido um dos produtores de Silvio Santos, nada menos, e trabalhado com um dos grandes da história da televisão brasileira. Teníamos nossas... gostemos ou não de ele um grande como produtor e como figura da TV brasileira.
uma figura histórica, né? Até foi candidato a presidente, né? E me lembro pelo que ele... E realmente, pelo que fui pesquisando e lendo e ouvindo agora vocês de tuas produções, eu gosto de que sempre tem um deixo de esperança, de amizade nas tuas produções. E eu também sempre acho que, tanto no cinema como nas séries, como nos programas de TV, isso sempre é muito bom. Porque acho que se bem é bom ter um pé na terra e na realidade e nos dados, e mesmo que a realidade seja crua, manter a mente aberta e ver a realidade, não viver na nuvem, negacionismo. Também acho que é muito importante, como a Denise falou, manter os sonhos vivos que temos, lutar por eles. Então, um abraço muito grande a todos e obrigado, Carlos, Danilo, Elson e Denise. É isso aí. Eu agradeço de verdade. Saiba que as portas do Hitcom vai estar sempre abertas. Espero bater mais um papo com você, ter você aqui outras vezes. E agradeço a todo mundo que enriquece tanto o Hitcom aqui. Valeu, galera. Meu muito obrigado. Lembrando que as redes sociais de todos vão estar aqui na descrição. E até a próxima. Valeu. Tchau, obrigado, gente. Falou! Até a próxima. Até a próxima. É.